Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 28 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Olhou para ele com amor e disse: Vá, vende tudo, dá aos pobres. Esse trecho fala sozinho para quem quer escutar. Os mandamentos são o chão da vida cristã, mas para quem quer ser perfeito, e todos nós deveríamos querer, precisa dar o último supremo passo. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É evidente que não se pode seguir Jesus sem se despojar, concretamente, e não só afetivamente. Por que isso? O acúmulo, pouco ou muito que seja, é um soco no estômago do amor e da confiança em Deus. Tudo o que temos deve se transformar verdadeiramente em dom para os irmãos, pouco ou muito que seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos hoje refletir sobre este maravilhoso trecho a partir de uma homilia do Papa Bento XVI aos jovens. Tão rica que merece ser meditada com profundidade e atenção. Eis a palavra do Papa. Queridos amigos, primeiro, Jesus encontra um jovem. Esta narração exprime de maneira eficaz a grande atenção de Jesus pelos jovens, por vocês, jovens, pelas suas expectativas, pelas suas esperanças, e mostra como é grande o seu desejo de encontrar vocês pessoalmente e entrar em diálogo com cada um. Com efeito, Cristo interrompe o seu caminho para responder ao pedido, manifestando plena disponibilidade para aquele jovem, que é impelido por um ardente desejo de falar com o bom mestre, para aprender dele a percorrer o caminho da vida. Jesus o fitou
e sentiu afeição por ele. Na narração evangélica, São Marcos sublinha como Jesus, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele. No olhar de Jesus está o coração deste encontro muito especial e de toda a experiência cristã. Com efeito, o cristianismo não é principalmente uma moral, mas experiência de Jesus Cristo que nos ama pessoalmente. Jovens ou adultos, pobres ou ricos, Ele nos ama mesmo quando nós viramos as costas. Comentando a cena, o Papa João Paulo II acrescentava, dirigindo-se aos jovens, estas palavras: faço votos porque vocês experimentem um olhar assim. Faço voto que experimentem a verdade de que Ele, Jesus Cristo, fixa vocês com amor. A consciência de que o Pai nos amou desde sempre no seu Filho, de que Cristo ama cada um e sempre, escreve ainda o Papa João Paulo II, torna-se um ponto de apoio firme para toda a nossa existência humana e permite-nos superar todas as provas, a descoberta dos nossos pecados, o sofrimento, o desânimo. Neste amor encontra-se a fonte de toda a vida cristã e a razão fundamental da evangelização. Se verdadeiramente encontramos Jesus, não podemos deixar de testemunhá-lo àqueles que ainda não se cruzaram com o seu olhar. A descoberta do projeto de vida. No jovem do Evangelho, podemos vislumbrar uma condição muito semelhante a cada um de nós. Também vocês são ricos de qualidades, energias, sonhos, esperanças, recursos que vocês possuem em abundância. A própria idade de vocês constitui uma grande riqueza não apenas para vocês, mas também para os outros, para a Igreja, para o mundo. O jovem rico pergunta a Jesus: que devo fazer? A estação da vida em que você se encontra é tempo de descoberta. Descoberta dos dons que Deus concedeu a vocês e de suas responsabilidades. Igualmente, tempo de opções fundamentais para construir o seu projeto de vida. Por outras palavras, é o momento de se interrogar sobre o sentido autêntico da existência, perguntando a vós mesmos: estou satisfeito com a minha vida? Ou falta-me ainda alguma coisa? Como o jovem do Evangelho, talvez vocês vivam também situações de instabilidade, de perturbação ou de sofrimento, que levam a aspirar a uma vida diferente, não medíocre. Levam a se perguntar: em que consiste uma vida realizada? Que devo fazer? Qual poderia ser o meu projeto de vida? Que devo fazer a fim de que a minha vida tenha pleno valor e pleno sentido? Não tenha medo de enfrentar estas perguntas. Não é para ficar tristes ou se acabrunhar. Estas perguntas exprimem as grandes aspirações que estão presentes no seu coração. Portanto, devem ser ouvidas. Esperam respostas não superficiais, mas capazes de satisfazer as suas autênticas expectativas de vida e felicidade. Para descobrir o projeto de vida que vos pode tornar plenamente felizes, coloquem-se à escuta de Deus, que tem um desígnio de amor sobre cada um de vós.
Com confiança, perguntem para ele: Senhor, qual é o teu desígnio de Criador e Pai sobre a minha vida? Qual é a tua vontade? Desejo cumpri-la. Estais certos de que ele responderá. Não tenham medo da sua resposta. Deus é maior que os nossos corações e conhece tudo. Vem e segue-me. Jesus convida o jovem rico a ir mais além da satisfação das suas aspirações e dos seus próprios projetos pessoais, dizendo-lhe: vem e segue-me. A vocação cristã deriva de uma proposta de amor do Senhor e só pode realizar-se graças a uma resposta de amor. Jesus convida os seus discípulos ao dom total de sua vida, sem cálculos nem vantagens humanas, com uma confiança sem reservas em Deus. Os santos acolhem este convite exigente e, com docilidade humilde, põem-se a seguir Cristo crucificado e ressuscitado. A exemplo de muitos discípulos de Cristo, acolhei também vós, queridos amigos, com alegria o convite a seguir Jesus, para viverdes intensa e fecundamente neste mundo. Com efeito, mediante o batismo, ele chama cada um a segui-lo com ações concretas, a amá-lo sobre todas as coisas e a servi-lo nos irmãos. Infelizmente, o jovem rico não acolheu o convite de Jesus e retirou-se pesaroso. Ele não conseguiu encontrar a coragem para se desapegar dos bens materiais a fim de possuir o bem maior proposto por Jesus. A tristeza do jovem rico do Evangelho é aquela que nasce no coração de cada um quando não tem a coragem de seguir Jesus, de fazer a escolha justa. Mas nunca é tarde demais para lhe responder. Assim fala Papa Bento XVI e continua. Jesus nunca se cansa de estender o seu olhar de amor sobre nós, chamando-nos a ser seus discípulos. A alguns, porém, ele propõe uma opção mais radical. Gostaria de exortar os jovens e adolescentes a estarem atentos para ver se o Senhor os convida a um dom maior no caminho do sacerdócio ministerial e a tornarem-se disponíveis para acolher com generosidade e entusiasmo este sinal de predileção especial. Continua Papa Bento XVI. Com a ajuda de um sacerdote, de um diretor espiritual, vocês podem começar o necessário caminho de discernimento. Depois, não tenham medo, queridos jovens e queridas jovens. Se o Senhor chama vocês à vida religiosa, missionária ou de especial consagração, Ele sabe dar a alegria profunda a quem responde com coragem. E a quantos sentem a vocação ao matrimônio, convido a acolhê-la com fé, comprometendo-se a lançar bases sólidas para viver um amor grande, fiel, aberto ao dom da vida, que é riqueza e graça para a sociedade e para a Igreja. Vamos agora, irmãos, ouvir novamente esse trecho e sentir sobre nós esse olhar amoroso de Jesus, que cria em nós o nosso projeto de vida. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém.
honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Qual propósito podemos agora tirar desta maravilhosa palavra? Jesus olhou para ele com amor. Paz e alegria a todos. E disse: Vem e segue-me. Paz e alegria a todos. Presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior. É bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo
te entrego. Nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços, e só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que Seduzir